Olá, turminha, tudo bem? Hoje a Pro tá aqui para nós fazermos a correção, tá? Das fichas de português da página 31 e 33, tá? Antes de fazermos a correção das fichas, a Pro vai lembrar um pouquinho sobre verbos auxiliares e verbo principal, tá? O que é o verbo auxiliar? São aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos e por isso recebe esse nome. E o verbo principal, ele se une com o auxiliar na formação dos tempos, compostos e das locuções verbais, tá? Então, nós temos aqui dois exemplos, tá? Um exemplo de verbo principal, tá bom? E um exemplo de verbo auxiliar, tá? Aqui no próximo, nós temos o verbo haver, tá? Então, como nós podemos utilizar o verbo haver? No auxiliar e no principal, tá? Então, agora, nós iremos fazer a correção da ficha, tá? Iremos começar na página 31. Então, agora, turminha, nós vamos fazer a correção das fichas, tá? Iremos começar pela ficha 31, tá bom? Então, o primeiro exercício é: leia atentamente as frases abaixo, identifique e circule com caneta ou lápis de cor azul os verbos auxiliares e sublinhe os verbos principal. Então, a frase da letra A é: tenho estudado para a prova. Então, quem seria o verbo auxiliar aí? É o tenho, tá? Então, tenho é o verbo auxiliar. Vocês irão circular de lápis azul ou caneta. E o verbo principal é estudado, tá? Então, tenho estudado para a prova. Tenho auxiliar e estudado principal. Letra B. A blusa foi molhada por mim. Foi. Foi é o verbo auxiliar. Ele está auxiliando molhada, que é o principal, tá? Então, foi, você vai circular de azul e o molhada você vai grifar embaixo, ok? Letra C. Não havendo prestado atenção nas aulas, foi reprovado. Havendo, ele está auxiliando, então você circule de azul. E prestado é o verbo principal, então você vai sublinhar. Letra D. A casa foi derrubada. Foi está auxiliando. Circule de azul. E derrubada é o verbo principal. Você vai grifá-lo, tá? Letra E. O doce foi comprado por Marcelo. Foi é o verbo auxiliar. Desculpa, a Pro falou a questão errada. Agora nós estamos na letra D. A Pro pulou, tá? Então, ó, a casa foi derrubada, tá? Então, foi é auxiliar, circule. E derrubada, você vai sublinhar, tá? Agora é a letra E. O doce foi comprado por Marcelo. Foi é o verbo auxiliar, tá? E comprado é o verbo principal. Letra F. O melhor aluno foi premiado. Foi, verbo auxiliar. Circule. Premiado, verbo principal. Letra G. Temos trabalhado muito. Temos, verbo auxiliar. Trabalhado, verbo principal. H. Adriana estava andando pela biblioteca hoje. Estava, verbo auxiliar. Andando, verbo principal. I. Alessandra pode acreditar que a irmã dela irá ao casamento. Pôde, verbo auxiliar.
acreditar, verbo principal. J, ele deve aparecer. Deve, verbo auxiliar. Aparecer principal. K, a mãe dele precisa entender o problema. Precisa, auxiliar, entender, principal. E, no intervalo, eles continuaram a fazer perguntas. Continuaram é o verbo auxiliar. Fazer, verbo principal. M, Clarice estava brincando na piscina. Estava, verbo auxiliar. Brincando é o verbo principal. N, Joana ainda não começou a trabalhar na tabela. Começou, verbo auxiliar. Trabalhar, verbo principal, ok? O exercício 2, vocês deveriam criar uma frase para os verbos. Então, creio que cada um fez sua frase e depois estaremos corrigindo pessoalmente, tá bom? Vamos para a 33, tá? A 33, nós temos um exercício, tá? Para ser corrigido. Agora, vamos para o exercício 1 da ficha 33, tá? Letra A, eu tenho para o exame. Aí tá o verbo estudar. Então, você vai se atentar à conjugação correta do verbo estudar. Então, na frase vai ficar: eu tenho estudado para o exame. Letra B, o ator foi para a festa de gala. Então, tá lá o verbo convidar. Então, como vai ficar a frase? O ator foi convidado para a festa de gala, ok? Letra C, estava você. E temos o verbo esperar. Então, estava esperando você. Letra D, está o avião de Paula. O verbo é chegar. Então, a frase ficou: está chegando o avião de Paula. Letra E, sei que. Ser feliz. O verbo é ir. Então, a frase vai ficar: sei que vou ser feliz. Letra F, hei de aquele emprego. O verbo é conseguir. Então, a frase vai ficar: hei de conseguir aquele emprego, ok? Então, o exercício 2, vocês têm lá alguns verbos auxiliares e vocês têm que criar 2 frases com cada verbo, tá? Então, ao retornarmos, irei corrigir essas frases com vocês, pois é pessoal, tá? E por hoje é só, tá? Para a próxima aula, estaremos fazendo uma correção de matemática, tá? As fichas de matemática, tá bom? Um grande beijo para vocês e se atente na correção. E qualquer dúvida, a Pro está aqui para saná-las para vocês, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus, tá?